Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Modelagem de Dados UML. Nesta aula, nós falaremos um pouco sobre o que é o UML e demais assuntos relacionados, beleza? Bom, primeiro de tudo é que a UML, ela na verdade é uma sigla abreviada do inglês que chama Unified Modeling Language, que traduzido para o português significa linguagem de modelagem unificada, beleza? Bom, o que é uma linguagem de modelagem unificada? Ela é uma linguagem de modelagem visual usada nas áreas de engenharia de software, arquitetura de software, para criar ou representar de forma visual os sistemas ou as arquiteturas de software, beleza? Bom, ela foi criada para padronizar a notação de modelagem e oferece um conjunto de diagramas que permite os desenvolvedores, analistas e stakeholders visualizarem, especificarem, construírem e documentarem os diversos aspectos de um sistema de software. Eita, parece que eu falei chinês, japonês aqui para vocês, né? Vamos por partes, olha só. Primeiro de tudo, o que é uma modelagem visual? Eu vou tentar dar um exemplo bem prático que eu acho que todos vocês vão conseguir entender. Bom, imagina que eu esteja fazendo a utilização do Excel, beleza? E que eu tenha ali durante o meu cotidiano inúmeras planilhas, cada uma das planilhas ali com mais de 20 colunas, e essas 20 colunas ali com mais de 1 milhão de informações. Imagina que eu precisasse, por um acaso, apresentar alguma informação, algum dado contido daquela planilha para o meu superior, para a minha equipe, para os gestores, diretores de empresas e etc. Será que se eu colocasse a planilha literalmente da forma que ela é, montada da forma que ela é, com as colunas e linhas e inúmeras informações que ela contém em uma tela para essas pessoas que precisassem visualizar, será que elas conseguiram entender as informações? O que quer dizer cada uma delas? O que está contido ali? Qual que é a importância dessas informações? Com certeza não. Por quê? Porque elas não trabalham diariamente com aquela planilha, então elas não saberiam especificar quais seriam os dados ou o que seriam aqueles dados, tá bom? Então, geralmente, quando a gente trabalha com o Excel, o que nós fazemos? Nós transformamos aqueles dados contidos na planilha em um determinado gráfico, né? Seja um gráfico de coluna, seja um gráfico de pizza, seja um gráfico de barras, um gráfico de linhas e por aí vai. Mas a questão é que nós transformamos algo que está por escrito em algo ilustrativo, em algo visual. Concordam? Então aqui é a mesma forma, tá? Então o que é o ML? O que é o diagrama aqui no caso? São representações ilustrativas, figuras ilustrativas que mostram o comportamento de um determinado serviço ou que mostra a estrutura, a arquitetura de um determinado serviço ou produto, tá? Então nós poderíamos comparar o ML com um determinado gráfico para a área de software, que vai fazer ilustrações, desenhos, representações daquilo que está por escrito e que talvez por ser técnico, né? Não são todas as pessoas que conhecem do TI, que conhecem termos técnicos em TI e etc., que são obrigados a saber. Então, são representações feitas ocasionalmente para essas pessoas, para que elas consigam visualizar e, de certa forma, falar a mesma língua que nós, que estamos dentro da área, tá bom? Então, por isso que é dito que oferece um conjunto de diagramas que permitem desenvolvedores, analistas, stakeholders visualizarem, especificarem e construírem e documentarem, tá? Então, de certa forma, o ML ele serve para isso, beleza? E aí nós temos algumas características da UML, né? O que seriam as características? De certa forma, os benefícios que a UML oferece quando nós a utilizamos dentro de um contexto geral. Então, o primeiro benefício ele é relacionado à padronização, ou seja, o ML foi desenvolvida para unificar e
padronizar os diferentes métodos de modelagens utilizados na indústria do software. Imagina que anos atrás, né, muito tempo atrás, lá no começo da informática, cada empresa tinha um determinado método, cada empresa ou cada funcionário, cada profissional tinha um determinado método, uma determinada maneira, e não era todo mundo que entendia, não era todo mundo que falava a mesma língua, né? Então, o que aconteceu? Foi desenvolvido algo para unificar e padronizar e para que as empresas falassem, ó, agora todo mundo vai utilizar dessa forma, porque se necessário conversar, todo mundo vai entender sobre o que é. Beleza? Segundo ponto, a visualização. Fornece uma representação visual dos sistemas, facilitando a compreensão da estrutura, comportamento e interações. É o que eu acabei de falar. Nós pegamos tudo aquilo que é textual e transformamos em algo visual, que é mais fácil o entendimento para as pessoas, tanto dentro da área, quanto as que não estão, e principalmente as que não estão, que não entendem de informática, que não entendem de termos técnicos do TI. Beleza? E aí, novamente, facilita a compreensão da estrutura do produto ou da estrutura do serviço, o comportamento dessa estrutura ou o comportamento desse serviço e as interações tanto dessa estrutura quanto desse serviço. Beleza? Terceiro benefício seria a abstração. Permite modelar sistemas em diferentes níveis de abstração, desde visões detalhadas até visões mais gerais. Ah, Vila, não entendi. Como assim? Vamos lá. Dentro da informática, dentro do TI, quando nós falamos de serviços ou de produtos, vou colocar como um termo geral aqui sistemas, nós trabalhamos por camadas, né? Existem camadas mais altas, superficiais, existem camadas mais intermediárias e existem camadas mais profundas. Tecnicamente seria onde os códigos trabalhariam, como funcionaria o banco de dados, onde as informações seriam armazenadas, qual seria o método de busca ou de pesquisa, de retorno, de resultado dessas informações e por aí vai. Então, quando nós trabalhamos com o ML, nós conseguimos desenhar todo o modelo de quaisquer uma dessas cascatas, né? De quaisquer um desses níveis que nós falamos agora. Então, eu consigo fazer um desenho superficial, eu consigo fazer um desenho intermediário, eu consigo fazer um desenho mais profundo, tá? Então, isso vai variar de acordo com as necessidades do projeto, com as necessidades do sistema, com as necessidades de quem está precisando. Vou dar um exemplo. Eu não vou fazer um desenho de algo bem profundo, mostrando como que é um banco de dados, qual que é a arquitetura do banco, onde que ele está hospedado, como que é as tabelas, linhas, colunas, como que as informações estão indo lá, quais que são os tipos das informações para cada coluna, para uma pessoa que é um usuário final. Ele não tem porquê e nem quer saber o porquê disso tudo. Ele não vai entender. Mas para ele eu posso fazer um desenho superficial. Olha, vai ter um botão XPTO que quando você clicar vai fazer isso, quando você fechar vai fazer aquilo. Então eu consigo fazer aqui essas ministrações, beleza? Quarto benefício, flexibilidade. Oferece uma variedade de diagramas que podem ser escolhidos conforme a necessidade de modelar diferentes aspectos do sistema. Então, em média, já adiantando para vocês, nós temos em média de 14 diagramas no total. Então, nós temos ali dois grupos, né, que são os diagramas estruturais e os comportamentais, mas fazendo a junção desses dois grupos, nós temos um total de 14 diagramas, beleza? Então, é necessário escolher o modelo certo? Sim. É necessário conhecer? Sim. Mas nós também veremos que existem ali alguns que são os mais utilizados num contexto geral, tá bom? Beleza, e aí qual que é o objetivo da UML com tudo isso? Olha só, principal objetivo da UML, possibilitar uma comunicação eficaz entre todas as partes envolvidas do desenvolvimento de software. Ele oferece uma linguagem comum compreendida por desenvolvedores, analistas, arquitetos de sistemas, clientes e demais stakeholders, permitindo que todos os falem a mesma língua durante o ciclo de vida do projeto de software, beleza? Então aqui, pessoal, o resumo de tudo é que quando você utiliza o ML, você consegue conversar e fazer com que todas as partes interessadas naquele determinado projeto consiga entender.
Quando eu falo todas as partes interessadas, eu não estou falando só da equipe do TI, dos desenvolvedores, dos engenheiros de software, dos analistas de requisitos e nada disso. Mas eu também estou falando dos usuários finais ou dos clientes, né? Muitas vezes eles são chamados de stakeholders. Esses stakeholders, eles são, de certa forma, a parte interessada, né? Eles também podem ser não só usuários finais, clientes, mas eles também podem ser investidores no seu projeto. Eles podem ser relacionados à diretoria. Nós também estamos falando de times de negócio, times de vendas. De certa forma, todos os times que vão ter relação àquele projeto, tá? Então, quando nós desenhamos, nós falamos a mesma língua com todos, nós fazemos com que todos entendam o que está sendo descrito, o que está sendo mapeado, o que está sendo acordado e o que foi batido o martelo para ser desenvolvido, beleza? Utilização da UML, vamos lá. A UML é amplamente utilizada em várias fases do ciclo de vida de software, desde a análise e definição de requisitos até a implementação e documentação do sistema. Ela é aplicada em análise de requisitos, projeto de software, documentação e comunicação entre equipes. Então aqui eu estou dizendo quais são as etapas ou em quais são as áreas no qual o ML é bem utilizada. Lembra que eu falei lá na primeira aula de apresentação que eu tenho um curso de análise e levantamento de requisitos de software? Exatamente por isso eu estou fazendo esse curso de UML. Por quê? Porque dentro da área de análise de requisitos é necessário utilizar o ML para desenhar tudo aquilo que você mapeou. Então, para quem não sabe, um analista de requisitos ele tem um papel de mapear, de desenhar todas as funcionalidades do sistema, como que ele vai se comportar, onde que ele vai ficar, qual que vai ser a cor do botão. Tudo isso vai ser acordado entre todos os interessados ou todos os envolvidos. Então, você vai fazer reuniões com os clientes, você vai pegar as necessidades, as dores desses clientes, você vai documentar, você vai falar com os desenvolvedores e mostrar o que você pegou das necessidades dos clientes. E aí os desenvolvedores eles vão opinar em cima, muitas vezes eles vão dar outras sugestões. Então você vai fazendo vários contextos até que você tenha uma documentação do sistema para você poder fazer o desenvolvimento. E aí, quando você tem essa documentação, você precisa do desenho para você apresentar para as pessoas, porque a documentação não vai servir para muitas pessoas porque elas não têm o conhecimento técnico, entende? Então aí você vai desenhar esses passos. Mas como eu falei, no curso de análise e levantamento de requisitos, vocês vão entender passo a passo, detalhe por detalhe. Corre lá para adquirir também. Bom, segundo são o quê? Nos projetos de software, para modelar a estrutura e o comportamento do sistema. Então, dentro de projetos, nós também fazemos esses desenhos. A documentação, para fornecer uma representação visual e clara e compreensível do sistema. Então, para todos os envolvidos entenderem. E a comunicação entre equipes. Facilitar a comunicação e colaboração em diferentes equipes envolvidas no desenvolvimento. É o que eu falei. Para que todos os envolvidos, independente se é da área do TI ou não, consigam entender o que está sendo falado ali. Entenderam? Conclusão geral sobre o ML até aqui. Vamos lá. A UML é uma linguagem de modelagem poderosa e amplamente aceita na indústria de software. Ela fornece uma variedade de diagramas que permitem os profissionais representar, entender e comunicar os diferentes aspectos de um sistema de software, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento e na documentação dos sistemas complexos, beleza? Então nós usamos a UML justamente para isso, beleza? Pessoal, por enquanto nossa primeira aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam gostando. Se ainda ficou um pouco confuso nessa primeira aula, não tem problema, que a partir da segunda em diante vocês terão entendimento com mais clareza, beleza? Me despeço por aqui, fiquem com Deus e até breve.